Então vamos iniciar aqui nossa palestra sobre educação financeira, finanças comportamentais, planejamento previdenciário. Esse vai ser o principal foco da gente. Então desde já eu desejo uma boa noite a todos, a paz do Senhor a todos que estão aqui, que fazem parte aqui desse corpo de membros aqui da Igreja Batista Filadélfia. Eu estava lendo uma curiosidade que na Bíblia tem mais de 2.300 citações a respeito de finanças, a respeito de riqueza, a respeito de dinheiro, e nem todas elas são positivas, né? Você tem tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Esse assunto tem uma importância muito grande, porque quando se trata de dinheiro, se trata de finanças, você não está tratando apenas da questão financeira de fato, mas isso atrapalha inclusive a vida conjugal, a vida com os amigos, a vida profissional. Uma vida financeira equilibrada, ela acaba fazendo com que outras áreas da vida também tenham esse equilíbrio. Então é importante dar essa atenção a esse assunto. Para quem não me conhece, aqui eu faço parte do grupo de louvor aqui da Igreja Filadélfia, mas em termos de formação, eu sou engenheiro eletricista de formação, trabalhei nessa área por aproximadamente 7 anos lá em Salvador, sou original lá de Salvador, Bahia. Nesse período em que eu trabalhava como engenheiro, comecei a entrar nesse mercado financeiro, né? Entrei diretamente pela Bolsa de Valores, renda variável. E assim, como a maior parte das pessoas acaba perdendo dinheiro, né? Porque a gente começa a entrar num mercado desconhecido com a intenção de ganhar muito dinheiro, e nós somos originariamente impulsivos, né? Imediatistas. E esse problema do imediatismo acaba dificultando o nosso crescimento. Nós vamos falar aqui sobre uns princípios bíblicos, são lições que a gente pode extrair para que a gente deixe de lado um pouco desse imediatismo. Então lá atrás, quando eu comecei na Bolsa de Valores, eu perdi muito dinheiro, como muitas pessoas perdem quando inicia. Foi quando eu comecei a estudar de fato, aqui quando eu fiz um curso de Finanças Corporativa e Mercado Financeiro, um MBA. Nesse MBA aqui eu estava com um conjunto de pessoas que eram do setor financeiro mesmo, eram bancários, economistas, pessoas que trabalhavam dentro do mercado financeiro mesmo, e a partir daí eu comecei a identificar que da forma que eu fazia era tudo errado. Queria fazer trade, comprar, vender, analisava ali o gráfico, pensava que tudo era muito simples, e isso acabou dificultando muitas coisas. Então nesse curso eu entendi sobre análise fundamentalista de empresa, que inclusive é uma das coisas que eu mais bato na tecla quando eu estou fazendo um curso, uma mentoria com os alunos. Então a análise fundamentalista, ela subsidia a tomada de decisão de uma forma muito mais substanciada ali, né? Você tem embasamento para falar se um ativo é bom ou um ativo é ruim. Então foi a partir dessa pós-graduação aqui que eu comecei a entender sobre esse tipo de conteúdo. E a partir daí eu fiz outras pós, eu fiz outras certificações, sou consultor certificado da Tech Finance, fiz pós em Controladoria e Finanças Públicas também. E aí essa brincadeirinha já tem quase 10 anos, né? Eu formei em engenharia em 2013, eu comecei o mercado financeiro lá por 2013, 2014. Então aproximadamente 10 anos que eu estou nesse mercado. Na palestra de hoje nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte nós vamos falar aqui sobre princípios bíblicos sobre finanças, porque é muito importante a gente estar com esses princípios muito bem internalizados, porque sem princípios você não chega a lugar nenhum. Economia comportamental, o porquê que a gente compra por impulso, e isso tem estudo que explica isso daí, por que eu quero comprar sem precisar, comprar compulsivamente, e como é que a mídia ela funciona influenciando dessa forma. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar aqui sobre os graus de endividamento, como prevenir o endividamento, por que a pessoa se endivida, alguns golpes financeiros, esquema Ponzi, pirâmide financeira, golpe do falso consignado, são vários golpes aí, vou falar os mais comuns, como se prevenir deles também. Planos de previdência, vamos falar sobre o plano geral, que é o do INSS, o porquê que o INSS não pode ser a única possibilidade de aposentadoria que nós podemos ter, inclusive pirâmide legalizada pelo governo, né? Então não podemos depender exclusivamente da previdência do INSS. Vamos falar também sobre a previdência privada, que é um produto financeiro de bancos, quais são as nuances que nós devemos ficar atentos antes de escolher uma previdência privada e o porquê que ele é um produto que pode, sim, frustrar muitas pessoas. Porque a gente começa fazendo um plano de previdência, chega no final da vida, quando precisa do dinheiro, vai encontrar lá que não rendeu foi nada. E o porquê que não rendeu nada? Quando a gente vai fazer o plano, às vezes o gerente de banco ele não explica tudo que tem ali, tudo que envolve aquele plano de previdência. E outra, se ele explicasse, a maior parte das pessoas não entenderiam. Então também não faz diferença nenhuma. Então vamos entender isso aqui hoje. Vai falar sobre os ciclos da vida e como montar e como proteger uma carteira de investimento visando o longo prazo. Então esse vai ser o nosso encontro de hoje, ele vai estar estimado aqui em aproximadamente 2 horas. Vou ser o mais sucinto possível e no final a gente abre para
algumas dúvidas. Então vocês podem estar anotando aí as dúvidas que vierem a surgir no decorrer desse encontro nosso, e no final a gente discute essas dúvidas. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre princípios bíblicos. Aqui foi a pesquisa que eu estava falando que me chamou muita atenção. 2.350 versículos bíblicos falando sobre dinheiro, finanças e riquezas. Só em Provérbios tem mais de 100. Então aqui é como eu disse, não está falando somente coisas boas e coisas ruins. Isso remete ao grau de importância que as finanças têm em nossas vidas. E nós devemos desse grau de importância, né? E que vocês já estão dando esse passo aqui, que é muito importante. No dia de sábado, estamos aqui discutindo esse tema. Então, a lição 1 que nós vamos aprender aqui, parece até um clichê, mas está na Bíblia. Provérbios 21:20. Gaste menos do que ganha. Nós vamos ver na segunda parte aqui que nossa vida é feita de ciclos, né? Nós temos o ciclo da construção, a acumulação e o ciclo lá do desinvestimento, que é no final da vida, que é a parte da aposentadoria. Então, as pessoas acabam se endividando por descumprir esse princípio. Ganha 10 e gasta 12, ganha 10 e gasta 15. Acaba gastando mais do que o que ganha e vai gerando um ciclo de endividamento. E esse ciclo é um parafuso que vai só aumentando a cada dia. Então, esse é um princípio que todo mundo deve estar seguindo. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Como se você gastasse tudo hoje, como se não tivesse amanhã. E nós vemos muito disso aí, né? Às vezes a pessoa fala assim, para que eu vou poupar? Para que eu vou investir? Se eu posso estar morto amanhã? Qual é o bem mais precioso que nós temos? Né? A vida? Por que eu não vou pensar no amanhã? Eu também sou contra aquele tipo de argumento. Vou evitar o gasto máximo hoje para eu ter no futuro. Não, você tem que viver o hoje, sim, o hoje é o presente, e pensar no amanhã. Então, o hoje e o amanhã está presente nas nossas vidas. Então, a gente tem que pensar nos dois momentos. Evite dívidas. Em Provérbios fala que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Às vezes, quando a pessoa ela chega num grau de endividamento muito alto, ela começa a ter um certo nível de vergonha, né? Ela acaba sendo realmente servo ali daquelas pessoas, porque ela perde o crédito na praça, ela tem que recorrer à agiotagem. E lá o agiota ele vai cobrar juros de 10%, 15% ao mês. Então é uma situação assim muito complicada. Então um dos princípios também tem que ficar atento para não ter esse tipo de problema. Evite dívidas desnecessárias. Tem algumas dívidas, sim, que vocês podem fazer, é muito natural. Vou comprar um apartamento, fez uma dívida? Fez, mas foi uma dívida planejada, uma dívida programada. Estou falando aqui de dívidas, aquelas dívidas que a pessoa fez sem pé, sem cabeça. Inclusive eu tenho muitos alunos que chegam até mim depois de fazer dívida para investir o dinheiro em pirâmide financeira. Aí acaba perdendo o dinheiro que pegou ali do empréstimo e fica com o empréstimo e perdeu tudo, né? Então isso é uma coisa muito comum que acontece muito e nós vamos ver isso mais para frente. Trabalhe com dedicação. A diligência é um princípio bíblico, né, que nós sabemos que quando você é diligente em tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido, não tem para onde correr. Se você é diligente no seu trabalho, você vai ser promovido. Se você é diligente em um conhecimento de alguma coisa, você vai se superar e as pessoas vão ver essa superação em você. Então, ser diligente é um dos princípios que também trazem prosperidade para a vida da pessoa. Invista em conhecimento. Conhecimento é o único bem que ninguém vai tirar de você. Conhecimento é quanto mais, melhor, né? E Salomão, que era o homem mais sábio que já existiu e que não haverá outro igual a ele, falou sobre isso. Coração que tem discernimento adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Então nunca pare de estudar, nunca pare de se preparar, nunca pare de otimizar aquele nível de conhecimento que você tem, porque isso tudo será somado, e quanto mais conhecimento você tiver, menos erro você vai ter, e quanto mais você aprender com os erros dos outros, menos erro também você vai cometer, e é um erro barato, né? Quando você aprende com os erros dos outros. Quando se trata de mercado financeiro, isso é muito importante, porque quando você erra com o seu próprio dinheiro, é dolorido, é doído. Mas quando você ouve alguém dizendo, rapaz, não faz isso não, porque eu já fiz e eu perdi dinheiro com isso, você não precisa perder, mas tem pessoas que só aprendem realmente perdendo o próprio dinheiro, né? Mas aquela pessoa que é sábia, ela costuma aprender com os erros dos outros. Seja generoso. Generosidade é um dos princípios bíblicos que, na visão convencional do ser humano, ele parece até ser contraditório, mas é um dos princípios assim que mais fazem uma pessoa ser próspera, sobretudo financeiramente. E a prosperidade que eu falo aqui não é somente financeiramente, é em todos os aspectos da vida. Vocês podem verificar que as pessoas, quando elas são milionárias ou bilionárias, elas chegam a um certo nível
que ela começa a doar parte da riqueza, abre filantropia, começa a doar e tal. A generosidade abre portas. Inclusive, parece ser contraditório, porque quanto mais se dá, mais se recebe. Aí aquela pessoa que é gananciosa demais, ela não doa, ela não ajuda, ela acha que ela vai ter aquele dinheiro, aquele bem todo para ela ali, mas na verdade não, na verdade ele é um saco sem fundo. Então ser generoso é um dos princípios que trazem muita prosperidade para a vida de qualquer pessoa. Economia comportamental, esse é um assunto muito interessante, porque ele explica porquê do comportamento humano. Por que aquelas propagandas que são feitas ali nas redes sociais, elas induzem tanto as pessoas? Nós temos dois sistemas cerebrais, o sistema 1 e o sistema 2. Qual é a diferença entre eles? O sistema 1, ele é um sistema meio que reptiliano, arcaico, ele não pensa, ele é muito impulsivo. É um sistema que, na maior parte das vezes, ele está tomando as decisões pela gente. Em 90% dos casos, nós tomamos decisões pelo sistema 1. Você pensar uma situação, você está numa floresta, e aí vem um tigre para cima de você. Será que a gente vai parar para pensar, poxa, ele está a 100 metros de mim? Se eu correr, não, você não vai ficar pensando, fazendo cálculo, ele corre 60 km por hora, eu corro 20 km por hora, não vai. Você vai simplesmente agir diante de uma ameaça. E é o sistema 1 que influencia nessa questão toda. O sistema 2 não, ele é devagar, ele é consciente, precisa de esforço, ele toma decisões mais complexas. Então todas as propagandas que são feitas, seja em televisão, seja nas redes sociais, eles tendem a induzir a gente a pensar por impulso. E muitas das vezes a pessoa precisa até procurar recorrer a algum tipo de profissional realmente da psicologia para controlar isso daqui mesmo. Então, em momento de instabilidade emocional, às vezes a pessoa está comprando por impulso, quando chega ali no final do ano, tem um monte de coisa em casa que você nunca usou. Eu tenho uma colega que durante a pandemia, ela gastou R$150 mil em cursos online e não assistiu um único curso online. Imagina a situação. Então é aquela ideia de eu vou comprar e vou fazer o negócio. Só que a pessoa não se preparou, aí fez aquela infobesidade, a pessoa não consegue focar em nada. E aí tem uma série de coisas ali, não administra nada, o tempo passa e a pessoa olha para trás, poxa, o que foi que eu fiz com o meu dinheiro? Isso é muito comum. Então, esse sistema 1. E como é que a gente evita que as decisões sejam tomadas pelo sistema 1? Quer ver um exemplo muito típico? Para quem já foi aqui, obviamente, a maior parte de vocês já foram em Pirenópolis, Rio Quente, esses lugares aqui nas proximidades. Eles têm aqueles programas lá de cotas de apartamento, cota de hotel. E aí você é convidado para participar ali de um evento que ele vai te explicar aquela coisa toda, não sei o quê. E aí quando você senta lá, vem aquela ludibriação na sua cabeça e ele fala, essa promoção é só hoje. Se sair da porta aqui, não tem mais a promoção. Você se sente compelido, obrigado a comprar o negócio. Porque ele sabe que se você sair daquele ambiente sem comprar, você não compra mais depois. Então a ideia é focar aqui, para não deixar você pensar, ter consciência. E eles sabem disso, isso é estratégia de marketing. Se vocês colocarem no Google, estratégias de marketing para vendas, vocês vão encontrar uma série de coisas para estimular esse tipo de sistema aqui, o sistema 1. Então a gente tem que ficar atento nas estratégias de marketing para a gente ter um meio de defesa contra elas também. Então quando a gente passa para esse sistema aqui, como é que a gente consegue fazer isso daqui? Parece clichê, mas todo educador financeiro ele fala lá, faça uma planilha de gastos. Quando você tem uma planilha de gastos, você consegue enxergar todas as suas receitas e todas as suas despesas. Quando a gente começa a categorizar as nossas despesas, a gente consegue identificar o que é supérfluo e o que é importante. Por isso é importante ter uma planilha. Nem que uma vez no mês você pare, sente e avalie quais foram os gastos do mês passado, porque aí você consegue evitar outros gastos supérfluos que não precisaria no mês seguinte. Então uma planilha é muito importante para isso, porque faz com que você pense, você tenha esforço, você tenha consciência, é devagar o processo. Então você quebra esse vínculo aqui, que todo o sistema foi moldado para te fazer comprar por impulso. Qual é o resultado de compras por impulso? O resultado é isso aqui, 44% das compras feitas pela internet são feitas por impulso. 78% das famílias brasileiras possuem dívidas a vencer. E isso aqui é claro que pode ser até maior, porque tem pessoas que não respondem
a essas pesquisas, né? Essas pesquisas são feitas aí, é igual aquelas pesquisas políticas, né? Às vezes a gente não é nem inquirido para responder alguma coisa. Mas isso aqui retrata um pouco da realidade. Então a gente gasta compulsivamente, e quais são os sentimentos que impulsionam comprar nessas ocasiões? Ansiedade com algum evento, baixa autoestima, problema no trabalho, problema de relacionamento familiar, TPM, desilusão amorosa. O que é isso aqui? É instabilidade emocional. Às vezes a pessoa ela procura algum subterfúgio para resolver aquele problema momentâneo. E uma das formas de resolver esse problema é o quê? Indo às compras. E hoje as compras são muito fáceis. É um clique que você dá lá na internet, num sitezinho, a compra chega. Às vezes chega no mesmo dia quando a gente compra. Então a gente precisa ter esse discernimento aqui para evitar esse tipo de problema, porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Com o passar do tempo, isso aqui vai intensificando, ficando muito pior e começa a atrapalhar outras áreas da nossa vida. Um dado muito interessante: a maior parte dos divórcios são ocasionados por problemas financeiros. Na pesquisa que eu estava estudando, falava que o número de perdões por traição física é maior do que problemas financeiros. Pessoas que vêm se consultar lá no escritório lá, por separação, problema financeiro. E não é problema financeiro de não ter dinheiro, é de administrar o dinheiro. Servidores públicos se separando por questões financeiras. É porque não tem dinheiro? Não, porque não tem acordo. Não tem acordo, não tem uma administração clara. E aí quando uma pessoa faz uma coisa que não é do agrado do outro, aí um fica empurrando para o outro. Mas a causa é questão financeira. Então a administração financeira faz toda a diferença, inclusive na vida do casal. Isso é muito importante também. Você pode olhar aqui esse dado aqui, ó. O número de divórcios cresceu 75%, onde a última pesquisa divulgada em 2022, 57% acabou por discussões sobre dinheiro. Aqui é com relação a superendividamento. Tem alguém aqui que não é servidor público? Levanta a mão assim. Maravilha. Eu sou servidor público aqui no DF também. Quando eu estava trabalhando como engenheiro lá em Salvador, eu nunca recebi uma única ligação de um banco me oferecendo nenhum tipo de empréstimo consignado. Nunca recebi. Mesmo tendo um salário relativamente alto. Nunca recebi uma ligação. Aqui, basta você entrar no órgão público para os bancos encherem o saco com relação à ligação, ao consignado, empréstimo. A gente é bombardeado o tempo inteiro. E se a gente não tiver maturidade para entender o que a gente faria com um dinheiro desse, com um crédito desse, a gente acaba entrando nesse rol de super endividados. Isso é muito complicado. Vocês podem verificar aqui, ó, que o grau de endividamento dos servidores públicos chega a ser quase 10 vezes mais do que o pessoal da iniciativa privada. Quase 10 vezes mais. Isso é um valor muito alto mesmo. Aqui é um exemplo das Forças Armadas. Se eu olhar aqui, ó, 57% dos entrevistados responderam que a sua principal dívida é um empréstimo para quitar dívidas acumuladas. A pessoa começa a pegar empréstimo para quitar dívidas. E vai só descendo. É tipo um parafuso mesmo. 75% do total deixam mensalmente de quitar pelo menos uma conta. Partir para o final aqui, ó. Aqui nas Forças Armadas, pessoal que tem 25 anos de serviço, a maior parte dele não possui casa própria. E aqui não é uma questão de opção, não. Ah, Jean, mas será que eles não optaram em não ter a casa própria porque quer morar de aluguel, porque para pegar o rendimento dos investimentos e vai pagar o aluguel? Não, não é isso. Esses indicadores aqui são indicadores de pessoas que já estão no final de carreira, não têm a própria casa, e isso é realidade de muita gente. E aqui no DF, diga-se de passagem, custo de moradia é um dos piores custos que tem. Muito pior do que vários outros estados da unidade da federação. Então isso é muito complicado. Se eu pego aqui, ó, policial civil, policial militar, servidores da saúde, servidores da educação, eu atendo servidores de todos os órgãos. Não importa se a pessoa ganha pouco ou se ganha muito. Então se a pessoa, eu sou consultor legislativo do Senado, não importa. Não é quanto se ganha, é o que se faz com o que se ganha. É isso que vai fazer a diferença na vida da gente. Então tem pessoas, inclusive, que fazem mentoria comigo, pessoas que têm um salário relativamente baixo, têm um volume financeiro muito maior do que, às vezes, pessoa que está no topo de uma carreira de prestígio aqui no DF. Então isso vai fazer muita diferença aqui na nossa vida. Então por isso que vocês vão estar recebendo por meio desse preenchimento do link, vocês vão entrar no grupo de WhatsApp, eu vou estar disponibilizando uma planilha orçamentária para vocês fazerem esse controle. É
uma planilha muito completa, muito legal, e vocês vão gostar bastante. Então, categorizem as despesas de vocês. Mas eu já estou com dívida. Não tem problema, não tem problema. Nós temos 3 públicos. Primeiro, um público que é endividado e quer sair das dívidas. Segundo, um público que não está endividado, mas não sabe onde investir o dinheiro que tem. E um terceiro público que tem dinheiro investido, mas a rentabilidade é muito pequena. Então, são 3 públicos. A planilha vai servir para os 3, até para identificar quais são as piores despesas ali para estar atacando. Aquelas dívidas com juros mais altos, para estar resolvendo ela. Então, tem que ser analisado caso a caso. Então, a planilha vai ter essa função aqui para o controle orçamentário. Dicas de ouro: faça um planejamento financeiro. Planejamento é crucial. Todo mundo tem que ter um planejamento financeiro. Reflita sobre a necessidade de um produto. Eu quero o produto, beleza, mas eu posso? Não posso, então deixa quieto. Eu quero, mas eu posso? Posso. Mas esse é o momento? Não é o momento, deixa quieto. Eu quero, eu posso, é o momento. Beleza, mas isso vai agregar alguma coisa em minha vida? Não. Então começa a se fazer perguntas. Essas perguntas vão te criar uma reflexão e é como se jogasse aquela decisão de comprar ou não comprar para o sistema 2, que é mais lento. Você vai raciocinar de uma forma muito mais, eu diria, muito mais concatenada. Você vai decidir sem arrependimentos posteriores. E tem um outro problema nosso eu mesmo, que é coisa do ser humano. Quando a gente toma uma decisão errada, a gente fica lutando para embasar aquela decisão errada como se fosse certa. Não, mas eu comprei porque era muito barato, o preço estava muito, eu nem precisava. Mas a gente quer se justificar. É por isso que muitas pessoas que caem em golpe financeiro, elas sempre falam o seguinte: o meu amigo, ele conseguiu tirar o dinheiro todinho. Eu nunca atendi uma pessoa que foi a pessoa que entrou numa pirâmide financeira e conseguiu tirar todo o dinheiro, mas ele sempre tem um amigo que conseguiu tirar o dinheiro todinho e saiu no lucro. Às vezes as pessoas, elas entram no processo por vergonha de dizer que perdeu o dinheiro e que conseguiu outras pessoas e que outras pessoas perderam também. Ela acaba começando a falar coisas que não são verídicas, não são verdadeiras. Então isso aí acaba disseminando. Vamos evitar essa questão da negação. A negação é uma das fases mais ruins, assim. A gente faz uma coisa errada e fica negando que aquilo que a gente fez foi errado. Então é a mesma coisa uma pessoa viciada. Qual é o primeiro passo para sair de um vício? De droga, ou seja lá qual vício seja. O primeiro passo é admitir que está viciado. O primeiro passo é admitir que fez errado. Quando a gente admite que está errado, a gente começa a caminhar pelo caminho correto. Não? E essa é a ideia aqui. Evite compras em momentos de instabilidade emocional. Mulheres, TPM, homens, sei lá, depois de uma briga, depois de um dia ruim no trabalho. Então, instabilidade emocional acaba fazendo com que a gente compre por impulso. Utilize o cartão de crédito moderadamente. Utilizar moderadamente é utilizar o crédito do cartão não como uma extensão do salário. Eu estava olhando um vídeo na internet. Se você ganha 5 mil e tem 5 mil de crédito no cartão, então eu posso gastar 10 mil. Não, aquele dinheiro ali, aqueles 5 mil do crédito do cartão ali é simplesmente uma antecipação de algo que você vai precisar pagar. No mês seguinte você vai ter uma dívida maior, vai ter as mesmas dívidas fixas, os gastos fixos, mais a dívida do cartão, e aí você vai começar a ter problemas. E aqui é um dado muito interessante sobre cartão de crédito. O crédito, ele é mais caro em função da facilidade. Os juros mais altos que existe é o de cartão de crédito. Por quê? Porque o crédito está ali. Você chega numa loja, passa o cartão, pegou o bem. Então é muito simples. E qual os juros mais baratos que existe? Aqueles empréstimos, aqueles itens ali que você precisa comprovar uma série de coisas. Por que que um financiamento imobiliário tem uma taxa de juros tão pequena? Mas financiamento no juros não é alto, Jean? Não, o juros não é alto. É uma das menores taxas de juros que existe. É de financiamento imobiliário. O problema do financiamento imobiliário é o prazo, não é a taxa de juros. Você olha aí, basicamente, você vai encontrar financiamento aí de 7% ao ano. Hoje a Selic está 11,75%, mas você encontra um financiamento imobiliário de 8% ao ano, algo nesse sentido. Agora vai pegar um consignado para um servidor público, hoje está 1,6% ao mês. 1,6% ao mês dá aproximadamente 20% ao ano, porque são juros compostos. Então, a facilidade do crédito implica em taxas maiores. Então, cuidado com cheque especial e cartão de crédito, porque são dois tipos de dívida que elas se tornam impagáveis num prazo muito pequeno mesmo. Evite pegar empréstimo para investir em produtos que são duvidosos. Pegar empréstimo, pegar consignado, investir naquele item que promete 10% ao mês, 15% ao mês, que é uma pirâmide clara,
né? Pega o empréstimo, depois perde o dinheiro todo e fica com a dívida. Isso é um problema muito grave, porque a pessoa pensa assim, poxa, o banco, eu pego por 1,5 ao mês, ele está me pagando aqui 5% ao mês, eu consigo quitar o meu empréstimo com o banco com o rendimento desse investimento. Só que não existe investimento sem risco. E quando qualquer empresa disser para vocês, existe uma rentabilidade garantida, pode suspeitar. Não existe garantia de rentabilidade em nenhum investimento, seja de renda variável ou seja de renda fixa. Porque diferentemente do que muitas pessoas pensam, até a renda fixa, ela varia. Toda a renda varia. Porque ela vai estar atrelada a um indexador. Esse indexador pode ser o IPCA, pode ser a TR, pode ser a Selic, pode ser o CDI. E essas taxas vão estar oscilando. Então a sua rentabilidade vai oscilar junto. Então duvidem de tudo que prometer ganhos fixos. Isso já cheira a pirâmide, já cheira a golpe. Substitua dívidas caras por dívidas mais baratas. Esse exemplo que eu falei do cartão de crédito, cheque especial, às vezes compensa. Eu já estou com dívidas muito caras aqui. Tem um cartão de crédito aqui que eu comecei aqui, atrasei um mês. Outra coisa de cartão de crédito. Tem gente que acha que pagar o valor mínimo do cartão está resolvendo o problema. Não está resolvendo, não. O valor mínimo do cartão evita que você pague a multa. Mas os juros de 10%, 12% ao mês vai incidir sobre a sua parcela. Vai chegar ao ponto de você estar pagando somente os juros e talvez nem pague nem os juros, porque ele vai continuar crescendo mês a mês. Fuja dessa ideia de pagamento mínimo do cartão. Aí eu tenho uma margem de consignado e eu já estou devendo aqui 3, 4 meses do cartão. Às vezes vale até a pena você pegar um consignado específico para quitar aquela dívida. Porque o consignado tem uma taxa de juros muito pequena, porque é um dinheiro garantido para o banco. Mas o cartão de crédito não, ele é muito alto porque o banco não tem garantia nenhuma de recebimento. Não existe uma contraprestação. Se eu faço um financiamento de um imóvel e eu deixo de pagar, o banco vai lá e leiloa o imóvel, eu perco ele. Existe uma garantia. Financiamento de um carro da mesma forma. E o cartão de crédito? Por isso que a taxa é muito alta. A facilidade do crédito implica nisso. Golpes financeiros. Nós temos aqui, vou falar de 3 golpes aqui. O esquema Ponzi e pirâmide financeira. Então, por que esses itens não são sustentáveis? Vou falar aqui da diferença básica entre o esquema Ponzi e a pirâmide. O esquema Ponzi é quando você coloca o seu dinheiro na mão de alguém, geralmente uma empresa, para investir em algo que você não sabe o que é. Então, é aquele bem da comodidade. A pessoa não quer estudar, a pessoa não quer aprender, a pessoa não quer ter o controle das próprias finanças. Então, é muito mais fácil eu delegar. Você tem uma empresa muito boa que chegou agora, está crescendo muito e tal. Eu boto o meu dinheiro lá, ele vai fazer o investimento, porque ele tem vários especialistas. Você não sabe quem são os especialistas, você não sabe que tipo de investimento. Geralmente eles investem aqui, mercado Forex e mercado de criptoativos. São mercados ruins? Não, não são. Mas o problema é que no Brasil isso não é regulamentado. Inclusive, o mercado de Forex é o maior mercado do mundo. Movimenta 4 trilhões de dólares por dia. Só que no Brasil não é regulamentado. Se você investir em algo nesse sentido e tiver algum tipo de problema, vai recorrer a quem? A CVM? Vai ter a quem recorrer. É dinheiro praticamente perdido. E uma estatística fala que 8 a cada 10 pessoas, na verdade 7 a cada 10 pessoas não conseguem reaver o dinheiro quando cai num golpe desse. Então duvidem dessas coisas. A pirâmide é muito clara, a questão de não ser sustentável, porque é necessário que mais pessoas entrem para que você receba o pagamento. Nesse exemplo aqui, começando com 6 pessoas, na segunda etapa aqui, eu precisei de 36 pessoas. Depois, na próxima, 216, 1.296. Você pode olhar aqui, não sei se está enxergando daí. No caso aqui do 11º nível, já precisa de 362 milhões de pessoas. O Brasil não tem essa população. Se eu pular aqui mais 2 níveis, para o 13º, a população do planeta não sustenta isso. Então é algo que é insustentável, a pirâmide financeira. Só que o problema da pirâmide financeira é que ela tem uma isca, e as iscas desses sistemas aí, dessas fraudes, elas vão exatamente no ponto fraco que nós temos na cabeça, é o imediatismo. O imediatismo faz com que a gente caia nesses golpes. Por quê? Eu coloco meu dinheiro numa pirâmide, no primeiro mês eu recebo, no segundo mês eu recebo. Aí eu vou pegar um empréstimo e colocar mais dinheiro. Eu vou falar com os meus parentes para botar mais também dinheiro.
Surge o tempo inteiro esses esquemas assim que são desmoronados. Polícia Federal investigando, e o rei do Bitcoin, sei o quê, aparece o tempo inteiro, mas a gente nunca aprende com os erros dos outros, a gente quer aprender com os nossos próprios erros. Teve um dia que eu estava na 21ª delegacia, e aí tinha uma mulher lá, né, fazendo a ocorrência lá com a gente, e lá a mulher chorando, aquela coisa toda, falando que tinha perdido o dinheiro. Aí a empresa, né, tinha uma plataforma que ela botava o dinheiro e recebia um valor absurdamente alto, até 10% ao mês também, absurdamente alto. E aí a empresa começou a pagar para ela, só que não era pagamento em espécie, era um pagamento virtual na própria plataforma. E ela botava cada vez mais dinheiro, e aí o cara que fazia a comunicação com ela, é tipo aquela síndrome de que a pessoa acaba se apaixonando pelo algoz dela, né? Estocolmo, né? Aquela síndrome. Então, ela pegou e acreditou tanto na empresa, botou o dinheiro dela todo nessa empresa, pediu demissão do trabalho, pegou o FGTS, jogou também nessa empresa, jogou tudo que ela tinha. E aí a empresa começou a simplesmente dizer, olha, eu preciso que você deposite mais para você ter direito ao saque. Ela, não é possível não. Aí, porque ela precisava muito do dinheiro, começou a ficar desesperada, ela começou a pegar empréstimo em banco, empréstimo na mão dos familiares e jogar o dinheiro lá. E a cada dia que passava lá, o pessoal exigia mais coisas para conseguir tirar o dinheiro. E tá lá a mulher em prantos. Eu comecei com ela, olha, isso é golpe, não tem pra onde correr. Não tem como se sustentar um negócio que pague 10% ao mês. E fiz um cálculo de juros compostos, que a gente vai ver mais para frente, com ela. Em pouco tempo, o PIB do Brasil não paga a rentabilidade que você está esperando, com 10% ao mês. E o mais interessante, sabe o que é? Ela não estava acreditando que ela tinha caído no golpe. Se alguém emprestasse dinheiro para ela, ela botava mais acreditando que ia receber o dinheiro de volta. Ela não aprendeu com isso. E eu via nos olhos dela, ela tinha vergonha de falar com a pessoa da família dela, mas que ela queria de qualquer forma. É a mesma coisa que acontece quando pessoas estão em jogo de cassino. Você chega lá, cassino, o cara está viciado em jogo. Começa até a ganhar, ganha. Começa a perder, perde. Daqui a pouco você começa a apostar tudo para reaver o dinheiro. Você não pensa mais em perder mais, você só pensa em recuperar. E é nessa tentativa de recuperação que você acaba se afundando cada vez mais. Perde tudo, vai passar sarjeta. Pessoas que são viciadas em jogos é assim. Inclusive, eu estava até vendo um estudo na Universidade de Harvard, falando sobre os efeitos psicológicos de quem é viciado em trade. É muito semelhante a pessoas viciadas em cocaína. Então, assim, são coisas muito parecidas, né? Então, vício é vício, não importa em que, vício é vício. Então, aqui, 7 a cada 10 vítimas ainda não recuperaram o dinheiro perdido. Quais são essas 3 pessoas que recuperaram? Às vezes, quando dá tempo da justiça bloquear os bens daquelas pessoas ali da empresa, né? Mas na maior parte das vezes não consegue, 70% perde dinheiro. Então tem que ficar atento nessa questão também. Golpe do consignado. Tem 2 golpes muito comuns. Um é aquela pessoa que já tem um consignado e recebe inúmeras ligações pelo sistema Open Finance ali, os bancos eles compartilham as informações ali com outros bancos por uma questão de portabilidade. Só que muitos intrusos que entram no processo ali para pegar os dados da pessoa, para ficar ligando para oferecer uma portabilidade, dizendo com a promessa de que você vai ter uma parcela menor ali. Às vezes você recebe até troco, né? Às vezes você pega ali, não, tá bom, faz uma simulação para mim. Aí você pega aquela simulação, leva para um outro banco, faz a simulação para mim, ali reduz. Aí vai para o outro, reduz. Daqui a pouco o que eles estão cobrando é menor do que o valor que você pegou de empréstimo, que deixa claro que aquilo não é verdade. E quando for fazer uma coisa nesse sentido, vocês vão perceber que não é portabilidade. É um novo consignado que você faz, com a ideia de que você vai pegar esse dinheiro, transferir para a empresa. Aí a empresa vai quitar o seu consignado anterior. Aí pensa, peraí, e por que eu não quito então com esse dinheiro desse novo empréstimo? Aí eles vão dizer que, como eles são instituição financeira, o desconto que ele tem é muito maior do que você teria se você negociasse. Então tem 1001 formas de ficar enganando as pessoas e muitas pessoas caem. Uma outra questão para servidor público acontece também. Aluguel de margem de consignação. Aí chega uma empresa e fala, olha, eu vou pegar um consignado aqui de 100 mil aqui no seu nome, eu vou pagar as parcelas e te dou 15 mil dos 100. Então você vai me dar somente 85, fica com 15 mil e eu quito as suas parcelas mês a mês. Aí a pessoa olha, poxa, que legal, eu sou servidor público, eu tenho crédito aqui, eu vou vender meu crédito, ganho 15 mil de graça, e ele vai pagar o consignado. Depois a empresa some e você fica só com os 15 mil e os 85 mil de dívida lá para pagar.
acontece isso, e eu tenho muitas pessoas assim também que fazem consultoria. Então é muito complicado, ficar atento com relação a essas questões também. E aqui eu quero trazer um vídeo. Esse vídeo é muito interessante, porque acho que muitas pessoas já viram aqui, os que não viram, vai ver. É um estudo que foi feito com um grupo de crianças, né, o teste do marshmallow. É um grupo de crianças nos Estados Unidos que eles foram testados para avaliar o autocontrole. O que foi dito foi o seguinte, ó, eu vou te deixar aqui durante 5 minutos, e se você quiser comer esse marshmallow, pode comer, não tem problema não. Mas se você suportar, aguardar esses 5 minutinhos, eu volto e te dou mais um. Tu vai ficar com 2 marshmallows. Parece pouco, né? Parece simples. Mas a criança ela não tem muita maldade. Você vai perceber que a natureza humana, ela funciona dessa forma. Se a gente não conhecer a nossa natureza para tentar combater ela, a gente não combate ela. Simplesmente vai com a maré. É muito complicado. Vamos ver aqui como é que funciona aqui esse teste. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Esse vídeo é um vídeo muito antigo, então essas crianças elas foram acompanhadas, esse teste não parou por aí não, elas foram acompanhadas ao longo da vida delas, e na fase adulta, as crianças que tiveram maior nível de autocontrole foram muito mais bem sucedidas, seja na parte profissional, seja na parte familiar, em tudo. Esse teste é um exemplo clássico assim, sobre a questão da gente
eu diria assim, focar no longo prazo. Geralmente os benefícios de longo prazo são mais duradouros do que o imediatismo. Então é importante a gente ter isso em mente. Vamos falar aqui sobre aposentadoria. Aposentadoria, o que é que o IBGE fala aqui sobre a expectativa de vida? Se dependesse do governo, né, a pessoa tinha que trabalhar até os 90 anos, 100 anos talvez, né? Expectativa de vida 200 anos, com as reformas que nós temos aí. Então, hoje nós temos, a maior parte da população tem mais de 30 anos. Se eu olhar aqui, ó, em 2021, 30 anos ou mais representava 56% da população total de 2021. Então, mais de 56% já correspondia a pessoas com mais de 30 anos. Se olhar esse gráfico aqui, ó, perceba que o número de pessoas envelhecidas está aumentando e a taxa de natalidade está caindo demais. Se a gente olhar os nossos antepassados, meu pai teve 3 filhos, meu avô teve acho que 10 filhos, e assim sucessivamente. Hoje em dia, malmente a pessoa tem 1 filho, 2 filhos. Quando a pessoa pensa em ter filho, já está acima de 28, 30, 35, tem gente com 40 anos tendo filho. Então essa é a realidade de hoje. Só que quando nós falamos em previdência, nós não estamos contribuindo para a gente se aposentar. As pessoas que vão contribuir para a nossa aposentadoria, às vezes ainda vai nascer. Nós contribuímos para as pessoas que já estão aposentadas. Temos que olhar esse sistema do INSS, a previdência convencional aí, previdência geral, é uma espécie do tripé, né? Você tem Seguridade Social, que abrange saúde, assistência social e previdência social. São 3 espécies do gênero Seguridade Social. Então, quando uma pessoa pensa, vou me aposentar pelo INSS, meu amigo, é muito complicado. Nós vamos ver a realidade hoje do INSS. Isso aqui é com relação aqui ao planejamento de aposentadoria. 2 pessoas planejam a aposentadoria a cada 10 pessoas. 20% das pessoas planejam a aposentadoria. 80% não planeja. Um outro dado muito triste é que as pessoas começam a pensar em aposentadoria depois dos 40 anos. Nós temos 3 coisas que fazem uma pessoa enriquecer, criar um patrimônio, uma renda legal. Primeiro, o mais importante de tudo é o prazo, por conta dos juros compostos. Segundo, a taxa de juros, como é juros compostos, vai acumulando lá. E o terceiro são os aportes que a gente faz. Os aportes são os novos investimentos que a gente faz mês a mês. Só que quando a gente começa a pensar nisso com a idade mais avançada, a gente perdeu o maior potencializador dos juros compostos, que é o prazo. A forma de reverter, sim, mas vai ser muito mais traumático do que uma pessoa que começou mais cedo. Então, esse é o resultado hoje das pessoas que pensam ou não em aposentadoria. Esse aqui é um extrato do INSS hoje. Nós temos cerca de 37 milhões de beneficiários. 37 milhões. Algo em torno de 70% desses 37 milhões recebe salário mínimo. Salário mínimo. A média de recebimento do INSS é um pouco mais de R$ 1.500. 1.507 alguma coisa. 1.547,54. Essa é a média de recebimento, sendo que 70% recebe salário mínimo. Como é que funcionava antes da reforma de 2019? Você tinha lá o fator previdenciário, que quanto mais novo você era, ele considerava lá 80% das suas maiores contribuições, né? Ele descartava os 20% das menores contribuições, beleza, ótimo, mas multiplicava esse resultado pelo fator previdenciário, que diminuiria bastante, aí, diminuiu muito a aposentadoria de muitas pessoas, mesmo contribuindo com 35, 40, mais de 40 anos, acabou recebendo uma aposentadoria muito ruim, acabou ficando assim. Só que em 2019 piorou mais ainda o processo, porque se antes eles desconsideravam aqueles 20% das menores contribuições, hoje ele não desconsidera mais nada. Então ele considera a média de 100% das contribuições. Então quando a gente começa a trabalhar, geralmente a gente começa ganhando pouco, então contribui com pouco. E aí, com o passar do tempo, vai aumentando o salário ali e tal, e vai começar a contribuir com um valor maior. Se ele considera a média de todas as contribuições, essa média vai estar sempre empurrando para baixo, porque você já começou com valores muito baixos. E aí, como é que você faria esse cálculo baseado em hoje? Isso aqui é uma informação relevante, ó. Quantas pessoas recebem o teto do INSS hoje? 778 pessoas. Isso corresponde a 0,002%. 778 pessoas no universo de 37 milhões. E isso vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque o índice de correção da aposentadoria é diferente do índice de correção do salário mínimo. Então, logo, esse 778 aí não vai receber o teto. Então, é um negócio muito ruim. Como é que funciona o cálculo?
Partindo da premissa de que ele vai considerar a média de 100% de suas contribuições, requisito básico, 65 anos de idade para homem e 62 anos de idade para mulher. E 20 anos de contribuição para homem e 15 anos de contribuição para mulher. Então, se você preencher esses dois requisitos, você homem, pronto, você está apto a se aposentar com 60% da média de suas contribuições. Eu falei que a média seria um valor baixo. Por que baixo? Porque ele vai considerar tudo que você contribuiu, a média de tudo. Esse requisito aqui te habilita a receber 60% da média. Ah, mas será que eu vou conseguir receber 100% da média então? Consegue. A cada ano que você adicionar de trabalho, ele adiciona 2% nesse 60%. Então, eu trabalhei 20 anos, contribuí com 20 anos, pronto, 60% da média. 21 anos, 62% da média. 23 anos, e vai subindo. Então, isso daqui, para você chegar aos 100% da média, tem que contribuir com mais 20 anos. Então, tem que ter pelo menos 65 anos de idade, 40 anos de contribuição. E para as mulheres, 62 anos de idade e 35 anos de contribuição. E isso vai mudar, porque não é sustentável, mesmo dessa forma que está. Isso aqui é uma informação de 2022. O rombo registrado em 2022 atingiu 261 bilhões, uma alta aqui de 6% em relação ao ano anterior. E esse déficit continua aumentando. Se nós olharmos aqui como é feita a distribuição do orçamento público, boa parte dele vai para a Previdência. Com todo esse problema, com essa taxa, com esse rendimento tão ínfimo, e você não tem nem garantias, principalmente as pessoas estão iniciando agora, né? Às vezes a gente tem que começar a contribuir com um negócio desse aí quando nascer, para ver se vai se aposentar algum dia. Então, assim, é uma situação que nós não podemos de maneira nenhuma depender disso. É para não fazer isso? Claro que não. Isso aqui é uma questão social. Às vezes a pessoa, ela tem um problema de invalidez, ela vai encostar. Às vezes ela nunca contribuiu com nada, ela vai por idade. Às vezes a pessoa contribuiu um pouquinho ali, foi presa, auxílio reclusão. É tudo extraído desse dinheiro. Então não é um planejamento que você faz para você, é um negócio social. Então, a parte disso aqui, você tem que pensar também em você criar o seu próprio programa de previdência, para que você não dependa somente disso, que aqui vai ser muito problemático, né? Então, esse é um dado muito triste do Brasil. Apenas 1% dos aposentados são independentes financeiramente. O que quer dizer independente financeiramente? Não depende de ninguém. Não depende dos familiares, não depende de continuar trabalhando, não depende dos amigos. Quantas vezes eu tive que levar cesta básica na casa de amigos de trabalho? Aposentaram, não fizeram um pé de meia ali para o futuro. Isso acontece para muitas pessoas. 46% depende de parente, 28% depende de caridade, 25% depende de continuar trabalhando para sobreviver. É um dado muito triste. E quando a gente fica velho, é quando a gente precisa mais dinheiro. Ah, não vou ficar viajando, beleza. Mas às vezes a pessoa gasta mais com remédio do que com alimentação. E a alimentação não está barato. Então, a gente tem que evitar esse tipo de cenário. Isso aqui é uma situação assim, é o extrato hoje do Brasil, né? Aí a pessoa pensa, então tá bom, gente, eu preciso então fazer uma previdência privada, eu estou resolvido na vida. Também não. A previdência privada tem que ser bem feita, porque se a gente faz de uma forma errada, vai se frustrar lá na frente. E aqui eu trouxe alguns dados aqui das previdências, as maiores previdências. Na verdade, 90% dos planos de previdência privada está nos grandes bancos, 90%. Então está no Bradesco, no Santander, no Itaú, no Banco do Brasil, 90% está lá. E eu vou mostrar aqui a média de rentabilidade, o porquê que essa média de rentabilidade é tão baixa. Porque existem algumas taxas, existem algumas nuances que não te contam quando se faz um plano de previdência. Vamos passar por cada uma delas aqui para entender aqui. A primeira delas aqui é a tábua atuarial. A tábua atuarial também é chamada de tábua de vida, de morte, expectativa de vida. É uma tábua que define o quanto de projeção de vida você ainda tem a partir daquele momento que você quer o benefício. Então, quanto mais novo você for, menor valor do benefício você vai ter, porque se estima que você tem uma expectativa de vida maior. E com essas atualizações que ficam tendo aí, parece que você vai viver até os 100 anos, né? Eles fazem umas contas assim meio complicadas, que diminui bastante o valor futuro. Você tem aqui uma taxa de administração, que é uma taxa que você paga simplesmente porque você não quis gerir o seu negócio, gerir o seu dinheiro, aprender a controlar ali as suas finanças. Aí você fala, mas é justo uma taxa de administração? É verdade, é justo. É o preço que se paga por não ter aprendido a fazer ali ao longo da vida. Mas essa taxa de administração gira em torno de 2 a 3% ao ano nos grandes bancos. Isso é muito quando se trata do longo prazo. Só que não é só uma taxa de administração, você tem uma taxa de performance.
O que é uma taxa de performance? É quando você supera um benchmark, uma referência, um índice de referência, você paga o banco também. Vamos supor que é um investimento de previdência privada que investe em renda fixa. Qual é a referência da renda fixa, o benchmark? O CDI. Se o CDI, ao longo do período, foi de 10% ao ano, e ele conseguiu performar em 12% ao ano, então esses 2% que passou ali do benchmark da referência, é dividido ali, uma parte ali vai para o banco, outra parte, então você vai pagar uma performance porque ele superou o índice. Se fosse renda variável, esse benchmark vai ser o índice da Bovespa. Se for em fundos, vai ser o IFIX, a depender do tipo de investimento que vai ter ali naquele plano de previdência. Então, beleza. Você tem aqui uma taxa de administração e uma taxa de performance. Mas na minha cabeça, se eu estou pagando um gestor profissional, é para ele performar mesmo. Se eu estou pagando para ele, porque se não fosse para performar acima do índice, eu mesmo faria. Eu colocaria num CDB qualquer no banco, ele vai performar pelo menos 100% do CDI. Mas não, ele vai te cobrar isso aqui também. Aí tem uma outra taxa aqui, ó, que essa aqui ó, chega a ser imoral. Taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Muitos estão até tirando essa taxa, porque realmente é complicado. Taxa de carregamento é um valor que você paga simplesmente por fazer novos aportes. Aí nesse mês eu botei R$100 lá. A taxa de carregamento é de 5%. R$5 dos R$100 fica para o banco. E 95 vai ali para o seu plano de previdência. Então é você pagar para fazer um novo aporte. Esse valor você pode pagar tanto na entrada do plano ou na saída. Mas você paga se tiver taxa de carregamento. Então imagina, soma isso aqui, ó, taxa de administração, taxa de performance, taxa de carregamento. Em cima de um investimento de renda fixa. Como é que está a nossa rentabilidade aqui do futuro? Está sendo minada, né? Sendo minada. Vamos aqui para a tabela progressiva e tabela regressiva. Uma das grandes vantagens de você fazer um plano de previdência privada é a questão da tributação. Isso aqui realmente é vantajoso quando a pessoa faz um negócio organizado. Existem dois tipos de tabela, a tabela progressiva e a tabela regressiva. A progressiva parece muito com o imposto de renda, que é uma alíquota progressiva do imposto de renda. Então, quanto maior o salário, quanto maior o volume financeiro que você coloca, mais você paga. Quanto menor, menos você paga. Quanto menor o prazo, menos você paga. Quanto maior o prazo, mais você paga. Você pode verificar aqui, ó. Se você coloca um valor aqui até 1.637, não paga. Se você botar acima de 4.000 aqui, 87, 27,5%. Então, para quem é que serve a progressiva? Para quem bota pouco dinheiro, para quem vai tirar no curto prazo. E a tabela regressiva? É para quem vai colocar para longo prazo. E aqui só vale a pena se você mantiver para mais de 10 anos, que é quando você chega na alíquota mínima, que é de 10%. Menos de 10 anos, aqui, se for entre 8 a 10 anos, você vai chegar na alíquota de 15%, que é a regra de quase todos os investimentos, 15%. Se você tira antes de 8 anos, pode ir a 20%, 25%, 30%, 35%. Percebe que problema? Então só vale a pena se ficar acima de 10 anos. Mas quantos dos nossos planos que nós fizemos hoje não se concretizaram para o futuro? Surge uma emergência, surge alguma coisa, você precisa tirar. E aqui é burocrático, aqui é burocrático. Se você precisar tirar esse dinheiro aqui, vem um deságio gigante, às vezes não consegue. Então, para valer a pena a questão tributária, precisa ser analisado qual o perfil da pessoa, para escolher qual tipo de tributação. Aí vem aqui o pessoal aqui falar, mas tem um PGBL que é a coisa mais linda do mundo. Inclusive eu tenho recebido uma série de vídeos de YouTube. Faça um PGBL e você vai receber seu dinheiro tudo de imposto de renda, vai economizar um dinheiro absurdo. Só que é uma verdade, só que uma verdade com uma omissão seríssima de informações, que é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Qual é a vantagem de um PGBL? Quando você faz a declaração de imposto de renda daquele formato completo, eu deduzi saúde, educação, aquele formato completo, você pode estar deduzindo até 12% da sua base de cálculo no que você vai pagar de imposto de renda. Vamos supor que sua base de cálculo lá seja de R$100 mil. Eu posso abater 12 mil, que é o que eu pago de PGBL. Então, o meu imposto vai incidir em cima de R$88 mil. Ótimo, beleza. Eu vou economizar esse aqui que eu pagaria em cima desses R$12 mil. Só que qual é a vantagem de fazer um PGBL? É você pegar essa economia e investir em alguma coisa. Porque com o passar do tempo, os juros compostos vão trabalhar nesse dinheiro e ele vai gerar um valor muito maior lá na frente. Só que como é que é a realidade? Vamos para a realidade dos brasileiros. Quando você vai pagar o imposto de renda, quem é que faz aqui
uma poupança ao longo do ano para pagar imposto de renda no final do ano, no ano seguinte? Quase ninguém faz. Então, esses 12% que você está economizando já foi gasto ao longo do ano passado. Então, você não tem esse dinheiro para fazer um investimento. E o que não é falado sobre os planos PGBL é que no futuro, quando você se aposentar, o imposto de renda que você vai pagar não é em cima do rendimento, é em cima do montante. Vamos dizer que eu botei 100 mil reais ao longo desse tempo todo e agora tenho 150 mil. Você vai pagar imposto de renda em cima do quê? Dos 150 mil. Não são dos 50 mil apenas. Você vai pagar em cima de tudo. Então você não teve uma economia, você teve uma postergação do pagamento do imposto. O governo não perde nada, o governo é sócio de todo mundo e não tem risco com nada. É por isso que o investimento mais seguro que existe é o Tesouro Selic. O governo ele sempre vai sair por cima de todo mundo. Então, essa é uma questão aqui do PGBL, que a pessoa tem que ficar atenta também, porque se a pessoa não fizer um planejamento direitinho, achou que economizou a vida toda, no final, quando for pagar o imposto de renda, vai levar um valor tão grande que o que sobrar vai ser uma coisa ínfima. Já o VGBL, que é Vida Geradora e Benefício Livre, não. Você não tem o benefício de deduzir 12%. Mas, como você não tem esse benefício, então quer dizer que você está o quê? Pagando imposto de renda. No futuro, ele vai incidir apenas sobre o rendimento, não é sobre o montante total. Então, se aportou 100 mil e tem 150, vai pagar em cima dos 50. Beleza? Gravar essas informações. Esses dois últimos aqui, juros na conversão e taxa de excedente. Quando a pessoa ela decide se aposentar, já chegou lá no futuro, lá, beleza. Faz um acordo lá, olha, eu vou querer uma renda vitalícia todos os meses. Tá, beleza, vou te dar aqui 8% ao ano. Ótimo, 8% ao ano. Pronto. Você definiu essa taxa de excedente. O que o rendimento daquele volume financeiro exceder essa definição de 8%, ela pode vir para você ou pode ficar com a instituição financeira. Então, se essa taxa de excedente aqui for 0%, o que exceder é 0% para quem? É para o banco ou é para a gente? O que vocês acham? É 0% para a gente ou para o banco? Para a gente, gente. Só que, imagine, a gente está convencionado a pensar que taxa é coisa ruim. A gente sempre pensa que taxa é coisa ruim. Quando você olha para o negócio que é taxa de excedente, 0%, que legal, 0%, mas 0% para você. O restante fica para o banco. Se for 50%, 50% para você e 50% para o banco. Então, analisem todos esses fatores, 8 itens que tem que ser analisado. Qual é a probabilidade de você fazer uma plano de previdência privada que vai dar certo no futuro? É alta ou é baixa? Quem é que vai sentar com o gerente do banco para discutir isso aqui? Qual é o gerente do banco que vai sentar para explicar isso daqui? Se explicar, não vai entender. Vai demorar uma cara aqui explicando esse negócio aqui, a pessoa vai sair de lá, tá bom, não quero mais o plano não. Ele nem vai vender um, se ele tentar explicar isso daqui. Então assim, quando eu falo gerente, ele só está fazendo o papel dele, gente. Quando eu vejo o pessoal dizer assim, o meu gerente, não é seu gerente, ele é gerente do banco. Quem paga o salário dele é o banco. Ele trabalha para uma instituição financeira que vende dinheiro. Se você chega numa loja que vende produto, você vai chegar para o cara lá, o cara está te vendendo. Ele vai dizer que aquele produto é ruim para você? Ele está vendendo? Ele quer vender, ele tem metas. É um funcionário normal. Dificilmente ele vai dizer para você o que é bom e o que é ruim. Às vezes tem umas pessoas que vai dizer ali, às vezes coincide, mas sempre tem conflito de interesse. Todo tipo de profissional tem algum conflito de interesse. Há um assessor de investimento, ele recebe comissão, vai ter conflito de interesse. Tem pessoas boas, óbvio que tem pessoas boas. Tem pessoas que trabalham direito o negócio ali, vai pensar no meio a meio. Mas não tem como fugir do conflito de interesse, sobretudo quando a gente não tem conhecimento de causa. Então, quando você senta com alguém para discutir uma coisa, quando você sabe do que está falando, ele não vai te ludibriar. Ele não vai te empurrar a goela abaixo ali, a informação que está passando. Você vai ter as perguntas certas. Então, tem que ficar atento nessas questões aqui também. Aqui, no momento em que você for escolher lá, você pode optar por uma renda vitalícia. É legal, né? Vitalícia ali e tal. Eu tenho 70 anos de idade e vou ficar até os 90 anos vivendo. Ótimo. Quando você opta por uma renda vitalícia, existe o ônus e o bônus. Se você morrer com um dia, todo o montante de dinheiro fica para o banco. Tudo. Converteu o depósito em renda para uma renda vitalícia, aquele montante fica para o banco. Você vai receber a renda. Se você viver 200 anos, ótimo, perda para o banco. Se você viver um ano,
perda para você e seus familiares, porque aquele dinheiro ficou para o banco. Ah, não, vou optar aqui para fazer um resgate aqui a cada 60 dias, uma renda periódica, aí beleza. Você pode morrer e o dinheiro vai para os herdeiros. Caso de uma morte, vai para os herdeiros. Mas você corre o risco de fazer um planejamento tão mal feito que faltar dinheiro. Aí você planejou lá, vai receber a renda periódica, aí você aposentou com 60 e agora você está com 75, flor da idade, correndo na rua ali, fazendo natação, fazendo tudo com essa geração aí saudável. Acabou o dinheiro. E agora? Faz o quê? Tem que pensar em tudo isso. Então aqui, ó, se viver 150 anos, a seguradora paga até o fim da vida. Se morrer em um ano, o dinheiro fica para a seguradora. No caso daqui, o dinheiro vai para os herdeiros, mas se não tiver organizado, pode faltar dinheiro. E é o que acontece. Isso aqui é a média de rentabilidade dos planos de previdência. Eu fiz questão de avaliar isso daqui para verificar se compensa ou não compensa, baseado no que nós temos no mercado. Eu falei que 90% dos planos de previdência estão nos grandes bancos. 90%. Então eu peguei aqui informações dos grandes bancos. Uma informação relevante aqui, ó. Grandes bancos é bom para você investir, ser sócio. Mas consumir produto de grandes bancos é a pior furada que existe. Ser sócio de grandes bancos é bom, porque o spread ele é gigante. Os bancos grandes eles crescem em cada crise. Se você pegar o setor de energia, setor de grandes bancos, setor de saneamento, setor de seguros, setor de comunicações, são setores anticrise. Você vai utilizar serviço de comunicação, telefone, internet, com crise ou sem crise, vai usar energia, com crise ou sem crise, vai usar o banco com crise ou sem crise. Então, seja sócio de grandes bancos e consuma produtos de bancos pequenos, porque os bancos pequenos, como eles precisam de clientes, eles acabam oferecendo uma remuneração maior e tem proteção. Ah, mas se o banco pequeno falir, você tem a proteção e até 250 mil pelo fundo garantidor de crédito, a depender do tipo de investimento que você faça. E esse 250 mil pode ser estendido até R$1 milhão se você dividir em 4 instituições financeiras. Então, fique atento com essa informação também. Renda fixa. Eu peguei aqui o seguinte, ó. Retorno dos fundos de previdência de renda fixa e multimercado empata. Eles dois empataram nos últimos 10 anos. Como é que os investimentos de renda fixa estão empatando com os investimentos de renda variável? E olha a média de rentabilidade dele nos últimos 10 anos. Renda fixa rendeu 7,28 ao ano, multimercado 7,22 ao ano. Multimercado é porque dentro daquele grupozinho ali tem renda fixa e renda variável. É multi, beleza? O CDI nesse período rendeu 8,39%. O que é o CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Se eu sou o Bradesco e eu quero pegar um empréstimo do Banco do Brasil, qual é a taxa que eu vou estar utilizando para esse empréstimo? É o CDI. Eu não invisto no CDI, é uma taxa de referência utilizada entre os bancos. Por isso que é um Certificado de Depósito Interbancário, usada entre bancos. Mas se você quiser investir em um produto financeiro assim de banco, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. CDB você investe. Inclusive, em regra, ele paga um percentual do CDI. Se o CDI é uma das taxas mais conservadoras que existe no Brasil, e ela fica acompanhando ali a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela rendeu 8,39%, o seu plano de previdência renderia 7,28%. Qual a lógica de eu fazer um plano de previdência para ganhar menos do que um investimento mais seguro que existe? Que era só colocar o dinheiro, poder sacar talvez ali se tiver liquidez diária, não tem nenhuma burocracia. Vamos seguindo. Isso aqui, ó, é a média de gasto aqui, de cobrança de taxa de administração, de 2% a 3%. Isso aqui é um absurdo. É por isso que o resultado aqui é esse. Você tem um resultado menor do que um investimento simples de renda fixa, por conta das taxas que você tem que pagar. E eu estou botando aqui só a taxa de administração, não estou nem botando as outras taxas, tá? Nossa vida é feita de fases. Nós temos basicamente 3 fases, e isso aqui é feito com base em estudos, tá? Isso não vai servir para todo mundo, mas você pode fazer simplesmente uma adaptação para a sua realidade. Mas a primeira fase, e é inquestionável isso aqui, é a fase da construção. Pelos estudos, ela vai até os 35 anos. Por que até os 35 anos? Porque é a idade que você vai atrás de uma casa, você se forma na faculdade, você consegue um emprego, e casou. Então, você está construindo a sua vida até os 35 anos. A partir dos 35 até os 65 anos é a fase de acumulação. Você já se estabilizou no seu trabalho, você já fez suas pós-graduação, já fez tudo que você tinha que fazer ali e vai acumulando. Essa é uma das fases mais temerárias, porque a pessoa, em vez de começar a acumular, ela começa a se endividar. O endividamento proveniente do
alto grau de gastos em relação à renda que ele tem. Ele começa a crescer a renda, começa a crescer a receita, mas os gastos começam a crescer mais do que a renda. Ele começa a se endividar e perde o período que deveria estar acumulando. E quando chega aqui na terceira fase, que é o desinvestimento, que é a aposentadoria, a pessoa está tentando ali se livrar das dívidas. Então, essas 3 fases aqui acompanham a gente. Às vezes a pessoa terminou, está acumulando aqui desde os 20 anos. Ótimo, maravilha, você está além da realidade, da média das pessoas. Mas tem pessoas aqui que estão começando a acumular. Eu estou com uma pessoa que está fazendo consultoria comigo, ela está começando agora a acumular com 58 anos. Tudo bem, 58 anos, tudo bem. A gente vai fazer um plano específico para a realidade dela. Só que aí não vai ser viver só de renda no futuro. A gente vai fazer um plano realmente de construção de um patrimônio até X anos e depois desinvestir esse patrimônio gerando uma renda também ao mesmo tempo. E fazer uma projeção de quanto